que eu tenho observado no decorrer da minha vida como leitor é que inconscientemente nós criamos um certo preconceito com os livros clássicos. Isso se dá devido a ideias meio errôneas que colocamos em nossa cabeça, bem como devido a algumas experiências traumáticas que normalmente ocorrem conosco com relação à leitura. Na maioria dos casos, somos levados a acreditar que os grandes clássicos não possuem a capacidade de ser uma leitura interessante, empolgante, envolvente. Talvez porque tenhamos na cabeça que a forma de escrita se utiliza de uma linguagem muito arcaica, que vai demandar um certo grau de comprometimento para que possamos entender aquilo que foi escrito, tal como essa frase que eu acabei de falar. Ou criamos uma certa barreira devido ao fato de sermos praticamente obrigados, quando somos adolescentes, a ler livros que são totalmente aquém da nossa realidade. Por exemplo, pergunte a qualquer jovem do ensino médio se ele gosta de ler O Ateneu, de Raul Pompeia, ou O Curtiço, de Aloysio Azevedo. Não que esses livros sejam ruins, muito pelo contrário, mas de fato eles não são atrativos para um adolescente. Na verdade, eles causam um certo desgosto pela literatura, e eu falo isso com total propriedade. Mas também eu não excluo a opção de que atualmente os jovens têm uma certa preguiça quando se trata de livros que fogem do mainstream. A maioria dos livros que povoam o mercado editorial da atualidade são, de fato, bastante simples com relação aos clássicos que conhecemos. Não que isso seja ruim, mas temos que concordar que isso causa um certo comodismo nos nossos leitores. No entanto, eu sou daquela escola que acredita que todo leitor tem o seu momento certo para ler determinado livro. E isso eu pude vivenciar quando eu tentei ler pela primeira vez Don Quixote, de Miguel de Cervantes. A primeira vez que eu fui tentar ler Don Quixote, eu cheguei apenas na cena em que ele luta contra os moinhos de vento e não consegui passar disso. E olha que essa cena acontece acho que no 4º capítulo do livro. Eu achei a história arrastada, cansativa e não estava fluindo de forma nenhuma. Aí eu larguei o livro e passou-se alguns anos. Foi quando eu decidi tentar dar uma chance novamente para Don Quixote. E dessa vez, agora como leitor mais experiente, eu li. E eu confesso que eu me apaixonei por esse livro. Don Quixote narra a história do personagem que dá nome ao livro. Ele é um fidalgo com uma certa idade que por muito ler livros de cavalaria perde o juízo e decide se tornar um cavaleiro andante. Daí então, ele começa a empreender diversas aventuras ou desventuras, depende muito do ponto de vista, com o intuito de ser gravado na história como o maior cavaleiro andante que passou pela Terra. Para isso, ele arruma uma armadura velha caindo aos pedaços, um cavaleiro que está mais para lá do que para cá, chamado Rocinante, uma musa que é a mulher mais feia da redondeza, mas que ele idealiza como sendo a mulher mais linda que já passou pela Terra, e um escudeiro gorducho, que a princípio só possui o desejo de receber as riquezas que as andanças podem lhe render. Essa obra é dividida em 2 volumes, e eu acabei de ler o primeiro volume, que trata da primeira e segunda saída de Don Quixote para aventuras, porque inevitavelmente ele volta para sua casa todo lascado devido a alguns acontecimentos que ele se mete e acaba não saindo muito bem para o nosso herói. Aí ele tem que ser socorrido pelos amigos, parentes e vizinhos. Volta para sua casa, é tratado, acham-se que a loucura dele acaba, mas não, ele volta para as aventuras que ele tanto deseja realizar. Pode-se dizer que essa obra é um grande diálogo entre o Quixote e Sancho Panza, onde há uma mescla de loucura e genialidade por ambas as partes. E de forma engraçada, divertida e muitas vezes subversiva, Miguel de Cervantes, o escritor, nos passa ensinamentos sobre a pureza, a justiça, a luta para alcançar os sonhos, mesmo que para os outros esses sonhos não possam ser alcançados ou realizados. Tudo isso através de uma narrativa episódica, onde em cada capítulo um novo evento acontece e normalmente os nossos heróis não se saem bem nesses eventos. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu utilizei diversos post-its para marcar partes interessantíssimas da obra, que eu acabei postando tanto no Twitter como no Instagram. Se você não nos segue, o link está lá na descrição do vídeo. E para citar como exemplo, eu posso falar do episódio de Marcela e do Pastor Apaixonado, que narra a história de um homem que morre de desgosto por não possuir a mulher amada e que possui um dos monólogos femininos mais exuberantes que eu tive a oportunidade de ler. Outro exemplo é o do Curioso Impertinente, que narra a história de um marido que decide colocar à prova a honra da mulher e o tiro acaba saindo pela culatra. E claro, a aventura dos moinhos de vento, que creio eu é a cena mais marcante de toda a história do nosso querido cavaleiro andante, Don Quixote de La Mancha. Enfim, eu já estou louco para começar o segundo volume e ver qual será o desfecho dessa história. E assim que terminar, eu volto para falar com vocês sobre ele. Enfim, meus amigos, Don Quixote é um livro que passa diversas mensagens, mas eu acredito que a maior delas é a busca pela liberdade.
liberdade na vida e nos sonhos, independente do que acham ou pensam sobre cada um de nós. Só a gente sabe o que realmente nos faz feliz. E por isso, mesmo que sejamos taxados de loucos, devemos, assim como o nosso querido cavaleiro da triste figura, nos arriscar a buscar nossos sonhos. E se você ainda não conhece, nunca leu esse livro e se interessou, o link para a compra do livro vai estar na descrição do vídeo. Comprando por ele, você vai estar ajudando demais o canal. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Vamos falar um pouco sobre literatura, vamos falar um pouco sobre a busca dos sonhos. E siga-nos nas nossas redes sociais, como eu disse, o link está lá na descrição. Compre o livro pelo nosso link também, vai estar ajudando muito o canal. Curta e compartilhe o vídeo novamente. É isso. E até a próxima.